é alimento para nós. Queremos confessar a nossa pequenez diante de tão profundo e elevado conhecimento. Assim te suplicamos que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra não a ilumine, para que todos nós alcancemos o entendimento da tua vontade, que nenhum de nós consigamos nos esconder da tua palavra nesta noite, que cada um de nós sejamos atingidos e alcançados com a palavra que venha do teu coração para o nosso coração. Fala conosco, em nome de Jesus te oramos, amém. Podeis assentar, amados. Graças a Deus pela oportunidade de podermos retornar neste mês de janeiro. Eu tenho conversado com os pastores em um destes 25 anos. O seminário foi no mês de junho. Nós estávamos em obra ali embaixo, não foi possível fazê-lo em janeiro, e nós fizemos em junho. Tem se pensado em levar para junho em função da temperatura, né? Ali embaixo hoje não seria possível, os irmãos, se estivessem lá, não estariam bem acomodados, porque é menos da metade desse espaço aqui. Então, apesar do sacrifício, preferimos fazer aqui para pelo menos acomodar melhor os irmãos. Hoje nós vamos até um pouquinho mais tarde. Foi o primeiro dia, é o primeiro dia, essas homenagens tomam tempo, mas amanhã, a partir de amanhã não haverá intervalo. Então nós vamos passar a palavra ao orador no máximo 15 para as 8, e ele vai falar até o tempo que assim lhe for conveniente. Eu creio que até 9h30 no máximo estaremos encerrando. Então, se for possível, venham jantados, ou para no chinês e como um pastel, porque não terá intervalo, ok? Ou venha direto para cá, tem uma cantina, a cantina continuará funcionando no começo e até o final, então os irmãos poderão ser assistidos neste aspecto, amém? Aí na sua pastinha tem esse esboço, o esboço do primeiro dia. Os irmãos receberam essas pastas. Nem todos os pastores trarão esboço, mas alguns trarão. Então você poderá colocar os esboços na sua pasta e guardar para lembrança e consulta nos anos que hão de vir. Tendo sido reconhecida a Escola Bíblica Dominical como o braço direito do Ministério Pastoral, do Ministério da Palavra, na questão doutrinária, eu escolhi pensar com você na importância da doutrina, porque a Escola Dominical não faz outra coisa senão pensar a doutrina bíblica de forma sistemática, e é importante que nós nos atenhamos a este tema. A doutrina é extremamente necessária. A palavra de Deus para nós nesta noite nos remete a esta reflexão: quem não guarda a doutrina não tem a Deus. De forma muito imperativa e direta, é isto que a Bíblia diz. Qual é a doutrina de Deus? Qual é a doutrina de Cristo? Acompanhe comigo a importância da doutrina bíblica para a vida cristã. O que é doutrina bíblica? O termo doutrina, nos textos de Deuteronômio 32, 2, Jó 11, 4 e Provérbios 4, 2, é a tradução do hebraico legá, que significa ensino, aprendizagem, o poder de persuasão de quem ensina. Nas páginas do Novo Testamento, a palavra grega mais empregada é didaquê, cujo sentido é instrução, ensino ou doutrina. Marcos capítulo 1, versículos 22 e 27, capítulo 11, versículo 28, João 7, 11, 7, 16 e 17, e Mateus 22, 33, a igreja cristã primitiva usava o vocábulo didaquê para refletir a doutrina dos apóstolos, ou a doutrina do Senhor. Doutrina, portanto, é o conjunto de ensinos e crenças
que constitui o cânon da fé e prática do cristão. Há pelo menos um versículo no qual nós possamos meditar agora, Deuteronômio 32, versículo 2. Vê se dá para colocar para nós, irmã Rosa. Olha que coisa linda. Moisés está dizendo em sua despedida para a nação de Israel: goteje a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. O que é que acontece com a relva, com a erva, quando cai sobre ela o orvalho? O que acontece com a relva, que é regada de orvalho todas as manhãs, as madrugadas? Ela é fertilizada, ela dá fruto. Um grande problema que nós estamos vivendo no nosso tempo é o esgotamento para com a doutrina da paciência da igreja, porque é um ciclo de repetições. Estudar a Bíblia significa estudar a mesma coisa a vida inteira. Estudar a Bíblia é o trabalho de uma vida toda. Por isso, afeitos às novidades, muitos estão se afastando da doutrina. Alguns até dizem do culto de doutrina, eu já sei. Mas é verdade, meus irmãos, que a repetição tem se revelado um poderoso recurso pedagógico. Ao invés de nós estarmos à cata de novidades, deveríamos nos agarrar às coisas antigas, às verdades do cristianismo. Nós repetimos muitas coisas na vida, não é verdade? A vida inteira há coisas que nós fazemos sempre. Por exemplo, na nossa cultura, quem é que não sente falta do arroz com feijão todo santo dia? Todos temos que beber água todo dia. Porque então estamos abandonando a doutrina cristã, com a alegação de que são coisas de retórica para a qual nós estamos sempre retornando. O afastamento da doutrina, o esquecimento da doutrina é o foco e a razão das novidades que surgiram na igreja do mundo pós-moderno, e agora até chamado mundo líquido, que toma a forma que se quiser. Talvez essa expressão venha para maximizar o relativismo, porque tudo é relativo, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu gosto, e todo mundo deve ser feliz. Mas a escola bíblica dominical, com o seu tema trimestral, vem ajudar e apoiar a igreja na massificação e na defesa da santa doutrina. Porque afastados da doutrina, nos afastamos de Deus. Afastados da doutrina, nos afastamos da palavra do Senhor, de Jesus Cristo. A igreja passa a ser tudo, menos o corpo de Cristo. O cansaço para com a doutrina, os rudimentos da fé, aquilo que parece ser o pão de cada dia, no que diz respeito ao alimento espiritual, é tão revelado que se criou uma outra teologia. Uma outra teologia que traz uma outra reflexão sobre a Bíblia, uma outra reflexão sobre o sagrado, a teologia liberal. O mundo
no qual vivemos, com os pensamentos da pós-modernidade, secularização, pluralização, privatização, globalização, fragmentação, infiltrou-se todos esses temas humanistas, tangenciando com a teologia, trazendo esta novidade, tirando da igreja a sua essência de corpo espiritual, de corpo de Cristo, fazendo-a abandonar a sua missão profética e tornando-a simplesmente uma instituição de solidariedade social. Porque o rompimento com a doutrina tira da igreja o que ela de fato deve ser: corpo de Cristo. Viver a doutrina é viver o desafio de viver a contramão do tempo presente. O culto de doutrina deveria ser o culto mais privilegiado da igreja. Porque, na verdade, meus irmãos, a igreja, quando se reúne para congregar nos cultos públicos, assim chamados, ela deveria apenas se voltar para a evangelização, pregar para o não crente. Via de regra, os cultos de domingo se tornam muitas vezes cultos de doutrina, porque os irmãos se afastam daquele culto que privilegia o crente, membro de igreja, batizado, componente, músico, obreiro, quando ele, pensando como crente mais profundamente, começa a crescer degrau por degrau no conhecimento da palavra de Deus. O culto de doutrina é, na verdade, o culto do trigo, o culto da palavra, o culto do alimento. Amém, queridos? Se nós não queremos nos tornar apenas uma organização social, com cartão de membro, plano funeral, assistência social, nós precisamos nos apegar à sã doutrina. Olha o que está dito em Marcos capítulo 1, versículo 22. Pode ir à frente. Aqui, olha o que diz. Olha o que diziam os que ouviam Jesus. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os... Qual era o problema dos escribas? Eles também tinham doutrina? Tinham sim. O próprio Jesus chegou a dizer certa vez: escribas, fariseus, prestem bem atenção no que eles dizem, só não façam o que eles fazem. Isto é, eles de fato ensinam a verdade, com um porém, eles não vivem esta verdade. Então, onde está a diferença entre Jesus e eles? Se todos eram dominadores da doutrina, o fato de que Jesus ensinava, e antes de ensinar, vivia para depois ensinar. Só pode ter autoridade para doutrinar quem primeiro viver a doutrina. Ele, Jesus, era visto como alguém que ensinava de forma diferente, não porque dizia coisas novas, mas porque fazia exatamente o que dizia que era para ser feito. A doutrina liberal vem suavizando as verdades bíblicas tão contundentes para nós, porque eu vou lhes dizer, meus irmãos, Deus é radical. O Evangelho é radical. A verdade bíblica é radical. Deus não quer nem saber, não está nem aí para a minha opinião, nem para a sua. O que você gosta, o que você deixa de gostar. O que ele diz é o seguinte: eu velo pela minha palavra. E se alguém quiser viver de acordo com a minha palavra e a minha doutrina, então ele será meu e eu serei dele. A doutrina do liberalismo teológico vem nos dizer que o Velho Testamento não deve ser levado em consideração, porque foram afirmações para um tempo remoto, passado e ultrapassado.
A doutrina liberal vem nos dizer que os milagres devem ser colocados na conta da mitologia, que essas coisas fazem parte dos grandes mitos da humanidade. Se alguém quiser viver a realidade da verdade bíblica, precisará abraçar esta verdade, nua e crua como é. E se tem dificuldade para aceitar isso, mas tem vontade de aceitar, pedir a Deus: me ajuda a aceitar a tua palavra, me ajuda a permitir que a tua palavra entre em mim. Dê a Deus essa liberdade para intervir na sua vida. Nós temos aprendido ao longo da história que conversão é algo que deve ser também da decisão humana, da parceria humana com Deus. Mas Jeremias, olhando para Israel, abandonando as doutrinas, esquecendo-se de Deus, ele faz uma oração, que eu acho que muitos de nós devemos fazer: converte-nos a ti, Senhor, e nos converteremos. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou tão radicalmente separado da tua verdade, e tão radicalmente distante do que tu queres, que eu estou num ponto que eu mesmo não posso voltar. Mas eu estou abrindo mão do meu ego, da minha vontade, dizendo: o que eu não posso fazer, eu te autorizo fazer, nem que tenhas que me virar do lado do avesso. Eu não posso me converter, mas eu te digo: converte-me a ti. Que alguns poderiam dizer: isso é duro demais, isso é complicado demais, isso é difícil demais. Mas Jesus espera que a igreja que aprendeu com os apóstolos, e que agora é o resultado deste ensinamento, mesmo no mundo livre, possa ser dito dela: e eles perseveram na doutrina, eles perseveram na palavra da verdade. No capítulo 32 de Deuteronômio, os versículos mais à frente, de 7 a 9, tem uma coisa muito importante para aqueles afeitos a novidades. Não sei se dará tempo para aparecer ali, então eu quero ler com você para a gente mudar de tópico. Versículo 32, capítulo 32, versículo 7 de Deuteronômio. Olha o conselho que Moisés vai dar para os seus ouvintes. No mesmo texto em que ele privilegia a doutrina como chuva e orvalho sobre a relva, ele vai dizer para aqueles que são afeitos a novidades: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações, pergunta ao teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Pergunta para quem? Para o colega da faculdade? Pergunta para quem? Pergunta para o teu pai, e pergunta para os anciãos. É verdade, meus irmãos, que pelo menos daqui a uns 15 anos no máximo, nenhum dos nossos pais, porque nós somos a 5ª geração de pastores e obreiros das Assembleias de Deus no Brasil, desde Daniel Bergo na vida, nós somos a 5ª geração, tendo como testemunha ainda a 4ª geração que já está chegando no final. E por que é que nós não fomos totalmente destituídos deles? Porque Deus espera que esse elo de referência seja completamente passado, esse bastão seja passado a cada um de nós de forma muito completa, tendo em vista a continuidade da defesa da doutrina, dos bons costumes, do andar na presença do Senhor. Pergunta para sua mãe se o evangelho era assim como você vive. Pergunta para sua avó. Pergunta para ela como que era no tempo em que
era batizada com o Espírito Santo em cultos públicos. Pergunta para o seu pai, para o seu ancião crente, como muitas vezes pessoas dormindo acordavam falando em língua estranha, eram batizados com o Espírito Santo dormindo, porque suas mentes ao dormir estavam sobrecarregadas, saturadas de Deus. Nele se podia cumprir aquele que o sábio disse: eu dormia, mas o meu coração velava. Pergunta para eles, eles dirão. Acordei falando em língua. Não querer. Tem um testemunho ali, batizado com o Espírito Santo dormindo. 2. Não deveríamos estar à cata de novidades. Deveríamos apenas continuar no pão de cada dia. Por quantos anos, para não morrer, Israel teve que comer maná? Quantos anos? Não tinha cardápio novo, não. Era todo dia, de segunda a sexta, com porção dobrada na sexta, o mesmo maná. Ou come ou morre. Deus um dia fez uma variação e deu a eles a chance de compreender que Ele podia perfeitamente lhes dar banquetes no deserto com outros alimentos, mas havia em sua decisão soberana provido o maná e seria o maná. Quando, para provar seu poder, fez chover codornizes, a Bíblia diz, muitos morreram ainda com a carne entre os dentes. É por isso que tem que comer maná, para não morrer entalado com a carne do mundo. Quando eu estudo, quando eu me dedico à doutrina, que objetivo eu tenho? Número 1. O principal objetivo da doutrina bíblica é aprofundar o nosso conhecimento de Deus. Se não o conhecemos experimental e redentivamente, como haveremos de colocar-nos a seu serviço? O Israel do Antigo Testamento caiu na apostasia, por não conhecer a Jeová. De algum modo, visa a doutrina bíblica a perfeição moral e espiritual do ser humano. Escrevendo ao jovem pastor Timóteo, o apóstolo Paulo é mais do que claro e incisivo, para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Com este link do subtópico 1, o subtópico 2 vai discutir uma questão profunda no nosso tempo: doutrina e costume. Doutrinas não são costumes. Todos já ouvimos esta frase. No entanto, a boa doutrina, quando corretamente interpretada, gera costumes bons e sadios. Consequentemente, um povo que ignora as verdades bíblicas com facilidade assimilará os costumes do Egito e de Canaã. Foi o que ocorreu com os israelitas. Durante a peregrinação no deserto, imitaram os egípcios na terra prometida. Imitaram os egípcios na terra prometida, os cananeus. Eis porque somos instados a não amar o mundo. Então, olha que questão importante, meus irmãos. Quando Israel saiu do Egito, os irmãos devem se lembrar o que aconteceu com a ausência de Moisés por 40 dias. Aquela festa de orgia celebrada ao redor do bezerro de ouro não era senão o reflexo dos costumes egípcios assimilados durante os anos de cativeiro. Eles só estavam sendo o que sempre foram. Não havia nada de novo ali. Conquanto a punição seria extremamente grave pela revelação de Deus, dando um nome a si mesmo, e com poder e glória, os tirando com mão forte do Egito, Deus sabia que aquele povo não facilmente abriria mão daqueles costumes. Tanto é verdade que ao descer do monte, Moisés, com as tábuas na mão,
ficou tão chocado com a cena que viu, que jogou as tábuas escritas com o dedo de Deus. Sua ira foi tão grande que ele sequer parou para pensar: isso aqui foi Deus que escreveu. Ele disse: vocês não merecem e não são dignos desta lei. E jogou no chão, arremessou no chão. Mas olha a visão de Deus. Essa foi a visão de Moisés. Mas olha a visão de Deus. Porque Moisés disse: vocês são pecadores demais para merecerem a palavra. Mas Deus diz: é porque vocês são exatamente assim que eu preciso lhes dar. Moisés, quem mandou você quebrar minhas tábuas? Agora tu as lavrarás. Olha que Deus paciente. E eu escreverei tudo de novo. Ó Deus sendo repetitivo. Lava as pedras, sobe a montanha, porque eu vou escrever tudo de novo. Porque quanto menos espiritual é o povo, mais da palavra ele precisa. Não tem problema de falar de novo. Leva lá. Sabe como é que as tábuas foram chamadas? Tábuas do testemunho. Por que Deus escreveu em pedra se já havia papiro há mais de 3.000 anos no Egito? Porque a pedra é símbolo de completude e permanência. O que está escrito na pedra é para gerações, de geração em geração. Olha, quando você pega o capítulo 20 do Êxodo, você está lendo exatamente o que saiu do dedo de Deus, sem nenhuma interferência humana. Pare para pensar no que é carregar este livro. Pare para pensar no privilégio de ter a Bíblia. Porque conquanto Deus vai se utilizar como instrumento de sua vontade de 40 outros autores, Ele fez questão de nos legar o primeiro texto sem intermediário. É o meu dedo, a minha mão, com fogo na rocha, que perpetuará a base da ética e da doutrina que sai do meu coração, e choverá e cairá como orvalho sobre a terra. Quero lembrar aos irmãos que é importante nós nos atermos ao fato de que os pecados não são iguais diante de Deus. E Deus havia se preocupado com Israel naquele processo de transição Egito, Canaã, já lhes avisando que eles encontrariam um povo com práticas e costumes que não deveriam ser imitados, alguns dos quais Deus chamou de abomináveis. O que é um pecado abominável? A palavra hebraica para abominação é teová. Significa pecado para os quais Deus se compromete a destruir. Não é um pecado que, confessado, perdoado, faz com que o outro segue. Mas lá no Velho Testamento, Deus está dizendo: esses pecados que terminam com a palavra abominação, eu, Deus de Israel, estou dizendo que me comprometo em destruir todos aqueles que o praticarem. O que aconteceu com a primeira civilização? Com o primeiro grupo? Com a primeira geração? Quantos entraram na terra prometida? 2. E sabe quanto eles eram? Dizem os autores: 1,5 milhão, 3 milhões, 5 milhões. Vamos ficar com 3 milhões. Sabe o que é sair 3 milhões de um lugar e só chegar a 2? Porque Deus se comprometeu em matá-los no deserto. Costumes que entram na prática, entram no gestual, entram no diário, deixa de ser algo estranho a nós, porque nossa mente começa a interpretar aquilo como uma prática normal, porque faz parte do contexto. É assim que se vive, é assim que se pratica. Porém, Deus havia dito: isto aqui não pode ser, porque isto não será tolerado. Lá atrás, na Grécia, se estabeleceu, pela filosofia, os pilares da oratória: ethos, pathos e logos.
O ethos ligado à ética, ao caráter, à moral. O pathos ao temperamento, às emoções, os gestos, a postura. E o logos, a palavra. O que eles estão dizendo? Não basta falar, tem que ter caráter, tem que ter ética. O povo de Deus tem ética. O povo de Deus recebeu uma ética para viver. Jesus sobe o monte, aquele que deixou registrar 35 de seus milagres, para depois deixar João informar no último capítulo, no último versículo, que os milagres não poderiam ser compilados em livros do mundo. Naquele dia, no alto da montanha, de manhã a de tarde, não operou um milagre. Senta e vamos ouvir a doutrina. E as bem-aventuranças abrem este leque, no capítulo 5, que vai até o capítulo 7 de Mateus, concatenando tudo que vem do Velho Testamento para o Novo, e vai servir de base doutrinária para a igreja do Novo Testamento. Mas como é que eu vou viver a ética divina se eu não conheço a palavra de Deus? Como é que eu vou viver numa postura e com costumes que agradam ao Senhor? Porque não é possível que um povo bem doutrinado não tenha uma boa ética, não tenha um bom costume, não vivam de acordo com a palavra de Deus. O que vemos acontecer na igreja do mundo presente é alarmante, é desesperador. Nós temos uma igreja em Pati do Alferes, e por muito tempo ali na altura de Vila Rosali tinha uma placa luminosa muito grande, com uma propaganda muito enganosa, uma propaganda de uma igreja evangélica, e lá estava escrito assim: venha adorar a Deus numa igreja sem doutrina e sem costume. E o negócio brilhando assim para chamar a atenção. E eu sempre dizia aos irmãos: olha que propaganda enganosa. Não é possível agradar a Deus sem doutrina e sem costume. Os irmãos sabem qual foi a maior acusação de Amã contra os israelitas? Eu queria muito que fosse a acusação do mundo contra nós. Eu queria muito que cada patrão que nós temos tivesse contra nós a mesma acusação que Amã teve para conspirar para destruir Israel. Sabe o que ele disse para o rei? Tem um povo aí que não faz conta do Senhor não, nem da sua religião, nem das suas festas, nem do jeito de ser do nosso povo. Na verdade, eles estão inseridos no nosso contexto, mas eles vivem uma vida completamente estranha e diferente à nossa realidade. Ou não foi essa a acusação? Senhor, que bom seria se aqueles que não conhecem a Cristo tivessem esta acusação contra a igreja. Esse povo é estranho mesmo. Eles não comem o que a gente come, não bebem o que a gente bebe, não dançam como a gente dança, eles não vestem como nós vestimos, eles não ouvem o que nós ouvimos, eles não falam como nós falamos. Por quê? Porque este povo tem uma doutrina. Glória a Deus pelo Israel do tempo de Amã, aferrado à lei, aferrado à vontade de Deus. É para viver isso? Eu posso não entender, posso até nem aceitar, mas se foi Deus que mandou, deve ter uma coisa boa por trás disso, vamos fazer. Eu não deveria especular a Bíblia, eu deveria ler e obedecer, porque compreender a Bíblia é o trabalho de uma vida inteira. Mas à medida que nós vamos avançando nesse conhecimento, o que é que a gente descobre? Que tudo que há por trás disso, além de benefício espiritual, ainda traz saúde ao corpo. Porque está dito, a tua palavra traz saúde
ao corpo. Você está ouvindo palavra hoje? Está doente aqui? Eu digo em nome de Jesus, se é palavra de Deus, você vai ser curado, porque Deus está ocupado com a palavra dele. Você ouviu o que a irmã Linda leu aqui no versículo que lhe competiu no jogral aqui? Deus não olha para cima. Por que Deus não olha para cima? Porque não tem ninguém acima dele. Mas este mesmo Deus disse: eu coloco a minha palavra acima de mim. Palavra de Deus, doutrina, ética, costume. O que vocês acham de uma igreja que tem praia de nudismo só para crente? O que vocês acham de uma igreja evangélica onde o pastor permite o strip gospel para os jovens na despedida de casal? Está no jornal, irmãos, eu recortei, tenho guardado comigo. Está no jornal um dia. O que vocês irmãos acham de uma igreja que coloca ringue de UFC, que ensina capoeira, igreja que pratica yoga? A igreja evangélica brasileira está praticando yoga. Qual é o princípio universal da yoga? Esvaziar a mente. Qual é a doutrina da Bíblia em relação à mente humana? Qual é? Há algum lugar na Bíblia em que a mente humana é dita como lugar que deve ficar vazio, lavado, desocupado? Não há. Pelo contrário, o tempo inteiro, do Velho ao Novo Testamento, o que ela diz é: pensa nas coisas boas, pensa no alto, cuidado com o que você pensa, porque você se torna o que você está pensando. Sabe disso, isso lá em Provérbios. Paulo escreve aos Filipenses: cuidado, irmãos, cuidado, cuidado com o que você pensa. E eu estava lendo, pastor Luiz, quando eu li esse artigo na revista Defesa da Fé, que a igreja evangélica estava indo para yoga, eu li um artigo escrito pelo presidente da Associação Hindu do Brasil. Ele disse: os evangélicos cometem um erro grave quando pensam que podem praticar o hindu e continuar sendo evangélico, porque não se pode separar a prática do princípio. E é por isso que se percebe claramente que há uma associação entre a igreja brasileira e os demônios no nosso tempo. O que vocês acham de uma igreja evangélica onde o pastor diz: eu vou orar agora, pegue a sua água, mas se não tiver água, pode pegar a cachaçinha mesmo, que Deus vai abençoar? Quantos viram isso na televisão aí? Quantos viram isso? É desesperador, meus irmãos. Para pensar um homem que está num canal de televisão falando para milhares de pessoas simultaneamente: vou orar agora, pegue o seu copo de água, mas se não tiver, pode pegar a cachaçinha, que Deus é bom, Ele vai te abençoar do mesmo jeito. Nós somos a igreja da vassoura de fogo, do chapéu, da meia, da água, do azeite. Tudo por quê? Porque tem sido negada a doutrina. Porque cada uma destas coisas estão, para as tais, estão reservadas doutrinas. Eu estava no culto aqui, uns 2 meses atrás, o culto terminou, um irmão que não era de nossa igreja, após a bênção apostólica, veio à frente e disse: pastor, eu vim aqui trazer a minha carteira de trabalho para o senhor no G. E eu disse: vem cá, meu irmão, o senhor é de qual igreja? Ele disse a denominação. Então abri a Bíblia com ele, sentei com ele e disse: olha, eu não posso fazer isso. Eu posso orar pela sua carteira de trabalho, eu posso orar por você, para que Deus lhe abra uma porta, mas não deixe que ninguém me engane. O azeite da unção, desde o Velho Testamento, está confinado e restrito a um rito determinado pela Bíblia, com quem faz e onde pode ser feito.
no Velho Testamento, a composição química do azeite foi proibida fora do uso do sacerdócio. E quem o fizesse, Deus disse: eu mato. Pega lá o capítulo 30 de Êxodo. Se alguém pegar o azeite, Arão, Moisés, que eu estou dando a fórmula, Deus diz: chama lá o tendido em perfume e diz que é 100 gramas disso, 100 gramas daquilo, 300 gramas disso, 400 gramas disso. Quando terminar, você vai ver que perfume que vai ser. Se alguém quiser usar para dar uma passeada, dar uma namorada, eu mato. Porque este azeite será o azeite da santa unção. Este azeite, quando derramado da cabeça de alguém, e deve ser derramado da cabeça aos pés. Pensa em Arão vestido com aquela roupa linda, porque Deus também foi o figurinista dele. Davi parece ter estado lá em espírito quando disse que a comunhão da igreja é como naquele dia em que, derramado o azeite sobre a cabeça de Arão, inundou a sua cabeça, desceu pela barba, escorria, descia pelo vestido, foi até a orla. Este homem está cheio do Espírito Santo da cabeça aos pés. O que você precisa para não ficar tomando água na televisão, para não aceitar um pedacinho da lasca da cruz, que se juntar tudo dá para construir a arca de Noé? É muita lasca todo dia. Doutrina. O que você precisa para não se apegar às coisas? Doutrina. Para não colocar aquilo que foi feito apenas para ser usado e dar a ele uma postura de ente, um lugar de uma identidade, de uma entidade. Você não precisa para dizer para o pau, para a pedra, para o celular, para a bicicleta, para a televisão, para o carro, para a mulher, para o filho. Coisas imateriais, muitas vezes, que ocupam o lugar de Deus, mas existem apenas para ser coisas. Leia os ai de Abacuque que você verá que o quinto ai é esse: ai daquele que diz ao pau, fala comigo. O que ele está dizendo lá? É alguém que empresta a algo morto a capacidade de ser, de dialogar. O que eu preciso para não cair nessa armadilha? Doutrina. Alguém pode perguntar: por que aquele jovem não aceitou o acordo com Acabe? Se fosse nesse tempo de hoje, meus irmãos, e se fosse para você essa proposta: eu troco a tua fazendinha, sua chacrinha, para a fazenda que você quiser, que eu já tenho. E se você não quiser trocar, diz quanto é que eu pago o que você falar. O que você faria no lugar de Nabote? O problema não estava na terra em si, do ponto de vista comercial. O problema estava em ser herança. Provavelmente aquela terra já estava com aquele jovem na 35ª geração. Mas quem foi o primeiro a receber e de quem recebeu? De Deus. Quando a partilha da terra veio pelas mãos de Josué como uma conquista dada por Deus. Então é perpétua, é herança perpétua. Você não pode negociar, não é porque o meu avô não, é porque Deus deu ao meu Se eu negociar isso aqui, eu estou abrindo mão, não é só uma coisa que eu ganhei material, mas há um símbolo de uma espiritualidade. Isso aqui está carregado de espiritualidade. E não pode ser negociado, apesar de ser só terra. Mas foi Deus que deu. A necessidade da doutrina. Há cristãos que, menosprezando a doutrina bíblica, alegam: o importante não é a teoria, e sim a prática. Entretanto, quem disse que a doutrina bíblica é mera teoria? Ela é a vontade de Deus, e como tal deve ser posta em prática. Vejamos por que a doutrina bíblica é necessária.
A doutrina bíblica proporciona-nos a salvação em Cristo. Paulo instruiu ao seu jovem filho na fé: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. 2. A doutrina bíblica santifica. Em sua oração sacerdotal, refere-se o Cristo ao poder santificador da palavra de Deus. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como do mundo eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Você sabia que você está sendo santificado nessa noite? Você sabia que todos nós estamos sendo santificados hoje? Muito provavelmente hoje cairão barreiras na sua vida, contra as quais você está lutando há muito tempo, só porque você veio aqui. Porque a palavra de Deus te está sendo ensinada. Deus está agindo em teu favor, porque apesar das fraquezas, você veio a si mesmo receber a palavra de Deus. Ele está agindo. Santifica-nos. A tua palavra, a tua palavra. Você está levando um banho de santidade nesta noite. Você está mergulhando no lago da santidade, quando está diante da revelação da palavra de Deus para a sua vida. A doutrina torna-nos sábios. Timóteo, instruído por sua mãe Eunice, por sua avó Lloyd, veio a tornar-se um dos maiores obreiros do Novo Testamento. Jovem ainda veio a ser considerado um sábio, conforme lhe escreveu Paulo, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Segundo Timóteo 3,15. William Plumer analisa a eficácia da doutrina bíblica na fé cristã. Doutrinas fracas não são páreos para tentações fortes. E eu pergunto para você: como tem sido as tentações que você tem superado, fracas ou fortes? Olha como é que doutrina é algo importante. Como é que eu faço para vencer? Já que meu inimigo é mais forte do que eu, porque não se engane, não está debaixo do teu pé, tá? Outro erro teológico. O homem não é páreo para o capeta mais fraco do inferno, aquele fraquinho que está cambaleando. O homem não é páreo para ele, porque homens são menores do que anjos, e eles são anjos caídos. Então como é que eu faço para vencer? Tiago nos dá uma deixa extraordinária, porque ele nos faz lembrar do mecanismo da tentação. Tentação nenhuma é aleatória, algo que vem do nada. Satanás é um meticuloso estudioso da minha vida, da sua, do nosso comportamento. Você se lembra daquele encontro misterioso que houve nas alturas em um certo dia, que os filhos de Deus compareceram, e lá no meio estava Satanás? Deus perguntou assim: e aí, Satanás, você veio de onde? Eu estive dando uma volta lá embaixo. Aí Deus perguntou assim: você conhece Jó? Puxa, ele podia dizer: não sei não, quem é? Ele disse: ah, sei. Ele sabe. Está pensando que ele não sabe? Muito embora não seja onisciente nem onipresente, porque não é Deus, ele tem muitos agentes a seu serviço. Caiu 1/3 das estrelas. Quantos são eles? Diz lá o Deuteronômio que eles são miríades de miríades. Ainda continuam sendo, mesmo depois da queda. Então, como era antes? Eu sou feito de barro. A serpente come o quê? Quando Deus encontrou o casal em pecado, disse o que para eles? Sentença para cada um: você vai viver do teu suor, você vai ter as suas dores multiplicadas, e você vai rastejar sobre a terra e comer pó. Serpente come pó, eu e você somos feitos do quê? Então eu vou andando e produzindo o quê? Eu estou andando, aquele ventinho fraquinho está fazendo levantar o quê? Pó. O que está atrás? Quem come pó. Isto revelado por Tiago vem com esta explicação:
porque ninguém é tentado, senão por suas próprias. Sou eu que vou produzindo com minhas atitudes antiéticas, pecados ocultos e vida maculada, a poeira que alimenta Satanás e o fortalece contra mim. Mas como é que barro não vai produzir pó? Entra debaixo das cataratas do Espírito, porque barro molhado não faz poeira. Mata essa serpente de fome. Aleluia! Tentações fortes não serão vencidas por gente que não tem doutrina, vive cambaleando na fé, não sabe nada de Bíblia, fica desesperado. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo, meus irmãos. E aí? Quase teve guerra entre a América do Norte e Kim Jong-un lá na Coreia. E aí a gente fica com aquele negócio no coração. Entra uma disputa, Estados Unidos e China, meu Deus, vai ter guerra. Agora, Estados Unidos e Irã, vai ter guerra. Ansiedade, síndrome de pânico. Ai meu Deus, será que vai ter guerra? Vamos apertar um botãozinho lá. Olha que o mundo tem bomba atômica para explodir a Terra 27 vezes. Se um maluco daquele estourar a primeira, vocês sabem o que acontece. Mas por que eu vou dormir tranquilo? Não quero nem saber se o Trump vai se embolar com chá, reza, parleve ou seus herdeiros. Porque eu tenho uma doutrina. A Bíblia diz que eu tenho um destino, não estou aqui andando, vagando, estou aí por aí. A minha vida está escondida em Cristo. Aleluia! Doutrina bíblica e o serviço cristão. Infelizmente, há ovelhas que no ímpeto de evangelizar não se aplicam a aprender a doutrina bíblica. Acham que o ensino sistemático das Escrituras é perda de tempo. Ensino o quê? Sistemático. Onde é que você encontra isso? Todo fim de semana? Na escola bíblica dominical. Deveriam eles atentar à recomendação de Charles Spurgeon: os homens, para serem verdadeiramente ganhos, precisam ser ganhos pela verdade. Vejamos porque a doutrina bíblica é importante ao seu serviço. Faça uma pausa rapidinho aqui para lembrar os irmãos uma coisa. O que diz a frase? Lê comigo aqui a frase de Spurgeon: os homens, para serem verdadeiramente ganhos, precisam ser ganhos pela... Alguém que está frequentando nossa igreja já há muito tempo me procurou um certo dia e disse: pastor, eu quero um cartão de dízimo. Eu disse: não posso te dar um cartão de dízimo. Por quê? Porque teu dinheiro não pode entrar na casa de Deus. Quer ganhar o homem? Não é dando cartão de dízimo para ele que você vai ganhar para Deus, você ganha para você. Você ganha para a instituição. Você ganha para os negócios. Mas nós estamos aqui para ganhar para quem? Ainda bem que ele perguntou aqui, que ele pediu aqui, porque se perguntasse em certos lugares aí, tem isso também? Tem! Assim como não pode ser colocado no gasofilaxo a oferta da rameira, o do sangue também não pode, não. Aqui é reconhecimento da posse de Deus do todo, para quem vive por si. Você quer ganhar para quem? Está amaciando para o filho? Está amaciando para a mãe, amaciando para o pai? Não, Jesus vai te revelar. É você que sabe a verdade, é você que tem que dizer. Quer ganhar para Deus? Ganha com o Evangelho, ganha com a verdade. Irmãos, eu ouso lhes dizer que se Jesus estivesse andando no Brasil hoje, como ele andou pela Palestina, ele diria para o ministério da Igreja Evangélica do Brasil o que disse para os escribas e fariseus: vocês percorrem terra e mar para fazer um prosélito, e quando conseguem o torna 2 vezes réu do inferno. Ele já estava condenado antes de conhecer vocês, e depois que conheceu, vai descer um degrau a mais do sofrimento eterno. Esse
é o ano dos acordos. Ano eleitoral, né, pastor? Pastor Wilson é especialista na matéria. É o ano dos acordos. E é uma tragédia que um representante de um político venha trazer a mensagem de que os prepostos aos cargos preferem lidar direto com os pastores, porque diz, isso aí é comigo, qualquer R$1.000 a gente resolve. Esses dias uma autoridade tentou me subornar, me ofereceu um ano R$1.500. Eu falei, rapaz, vocês deviam oferecer pelo menos R$1 milhão para ver se dava certo. Você quer me ganhar um ano com R$1.500? Não, eu vou te dar R$1.500 para você me ajudar. Eu falei, eu não tenho tempo para ajudar, não. Estou com uma pessoa desempregada lá. Não tem que ser o senhor. Mas eu não posso me embaraçar com as coisas dessa vida. Eu fui chamado para o ministério, eu sou um pastor. O senhor devia oferecer, joga R$1 milhão na mesa aí para ver se dá certo. Será que um pastor é tão barato assim? Bom, 12 vezes R$1.500, me ajuda aí, R$1.800. Estou certo na conta de matemática aí? Pelo amor de Jesus Cristo, irmão! Como que alguém tem coragem de fazer uma proposta dessa para um pastor de igreja? Vocês viram aí a oração da propina, é por isso. Nós estamos escandalizados com a porta do fundo. Ai, a porta do fundo. A porta do fundo é o que está acontecendo aqui. Lá é normal, eu não posso ficar estressado porque alguém xingou Jesus. Já xingaram desde que ele estava andando aqui. Ele tem que dizer o seguinte, a sua própria defesa: ninguém me convence de pecado, ponto final. Pode falar o que quiser. Agora não, entra na justiça, instituições, escreve, porque nós estamos acostumados a, ai, você, que crente legal que você é. Quando alguém fala um negócio ruim lá, aí chama a justiça, não deixa passar. Você acha que o mundo vai ficar dizendo que Jesus é Deus, é maravilhoso, é o Cristo, é o Salvador do mundo? Se ele aceitar isso, ele está dizendo que ele está indo para o inferno. Ele tem que negar a realidade do Cristo encarnado, morto e ressuscitado para a salvação da igreja. Mas a igreja fica aterrorizada. Porta do fundo é um pastor aceitar mil. Ó, eu acabei de conversar com ele, o pastor falou, não tem problema não, eu boto meu filho no lugar dele. Eu falei, Jesus. Me dá 5 minutos. Na evangelização, na divulgação do evangelho, eu acho assim implícito o ensino da doutrina bíblica, conforme podemos inferir da grande comissão que nos confiou o Senhor Jesus, e de, portanto, fazer discípulos de todas as gerações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A evangelização pressupõe essencialmente a presença da doutrina bíblica. 2. Na instrução dos santos, Paulo jamais se mostrou remisso quanto à doutrinação da igreja de Cristo. Entrou, administrou aos irmãos até altas horas. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim do partir do pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Nem o incidente com o jovem Eutico lhe arrefeceu o ardor. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper lá. Está pensando que com Paulo era essa molezinha de 1 hora de culto, 2 horas de doutrina? Era da noite até o amanhecer. Sabe o que ele disse no capítulo 3 aos irmãos dos Filipenses? Em Filipos, quando ele recebeu a visita, que ele foi enviado encarcerado, ele disse, eu vou repetir, capítulo 3, versículo 1 de Filipenses, eu vou repetir tudo que eu já disse quando estava presente. Estou escrevendo de novo, eu não fico chateado nem cansado, e é segurança para vós. Eu sei, meus irmãos, ser pastor assembleano é uma tragédia, porque pastor e uma igreja há 40 anos, vai chegar uma hora que eu vou abrir a boca, você vai falar assim, eu já sei que ele vai falar. Sim ou não? Bom é os irmãos batistas, presbiterianos, que pastoreia 5 anos aqui, depois vai pregar os mesmos sermões lá a 1000 quilômetros do Itaté, tudo novo. Mas ser pastor de igreja há 40 anos, vai chegar uma... Esse pastor é o do capítulo 14 de João. Você sabe do que eu estou falando.
Mas o que é o capítulo 14 de João? Não estou cansado. Vou repetir de novo. Primeiro que eu não estou cansado. Segundo que é segurança para vós. É Bíblia? Então pare e escuta. E não importa quantas vezes você já ouviu. Porque todas as vezes que você ouvir com gratidão e recepção, será bênção, cura e salvação para a sua vida. 3, para terminar, na defesa da Santíssima Fé. Somente poderemos defender a Santíssima Fé se nos dedicarmos com afinco ao estudo da doutrina bíblica. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estai preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Está você preparado para defender a sua fé e apresentar as razões da esperança que tem em Cristo? Conclusão, enfatizando a importância das doutrinas bíblicas, afirma Joseph Irons: abracemos toda a verdade ou renunciemos totalmente ao cristianismo. O que é isso? O que isso significa? Não podemos acreditar em algumas doutrinas e desacreditar em outras. Havemos de receber toda a verdade conforme Lula confiou o Senhor em sua palavra. Sem doutrina, a vida espiritual é impossível. Leia comigo a frase embaixo: considera perdido o dia em que não leres a tua Bíblia. Linda frase, importante frase, escrita pelo pastor Antônio Gilberto no manual da Escola Bíblica Dominical. Se você não leu a sua Bíblia, você perdeu o seu dia. Não viva um cristianismo sem Cristo. Não viva uma fé desassociada da verdade do Senhor. Aqui, e emanados com aqueles que estão comprometidos com a verdade, nós esperamos fazer ainda os anos que nos forem dados. Será que o mundo aguenta mais 25 anos para a gente comemorar Jubileu de Ouro? O que vocês acham? Será que esse mundo aguenta mais 25 anos para a gente comemorar 50 anos de escola dominical? Não tenho essa esperança não, meus irmãos. Jesus disse: quando as coisas que estão acontecendo agora começarem, erguei os vossos olhos para o alto. Por quê? Porque próximo está a vossa... Deus abençoe você. Obrigado por sua presença. Fique com a Bíblia. Fica com a palavra. O resto é o resto. Amém, meus irmãos? Canta a Bíblia. Ore a Bíblia. Vive a vida. A Bíblia. Pregue a Bíblia. Amém? Pregue a palavra, disse Paulo a Timóteo. Devo dizer aos irmãos que a partir de amanhã vai ser diferente. Nós vamos começar com o devocional. Espero que até 7h45 passemos a palavra ao pastor, que amanhã será o pastor Israel. Ele é o diretor da FAECAD, Faculdade de Ciência e Tecnologia da Convenção Geral do Brasil. É um historiador, tem muita coisa a nos ensinar, e nós vamos ouvi-lo até o momento em que ele tiver condição de fazê-lo. Creio que até no máximo 9h30 nós